A administração de Donald Trump acidentalmente revelou seus planos para a Rússia e a Ucrânia já para este outono. Aqui temos notícias diretamente de Washington, que tem um cheiro forte de podridão política. O diretor do FBI, Kash Patel, chefe da principal agência de inteligência dos Estados Unidos, o homem cuja função é capturar espiões russos, está se preparando para uma visita oficial à Rússia, e é aí que a coisa fica séria. Patel vai voar para Moscou vindo de São Petersburgo, onde será recebido, veja só, pelo FSB, ou seja, o herdeiro direto da KGB. Esse é, na verdade, o primeiro visita de um diretor em exercício do FBI à Rússia em 13 anos. Ou seja, desde o início do ataque dos russos à Ucrânia em 2014, isso não acontecia. A visita ocorre enquanto o Congresso dos Estados Unidos exige novas sanções rigorosas ao Kremlin devido à guerra contra a Ucrânia. Quando exige mais ajuda para a Ucrânia e diz que é preciso pressionar ainda mais Putin. Mas isso ainda é só o começo. Descobriu-se que no ano passado os russos já pagaram dinheiro diretamente para Kash Patel. Em 2025, o Washington Post descobriu que Patel recebeu $25 mil da empresa Global 3 Pictures, liderada pelo diretor Igor Lopatenko, que tem ligação com o compadre de Vladimir Putin, Viktor Medvedchuk. O dinheiro foi pago oficialmente pela participação em um documentário sobre a investigação do Russiagate, onde Patel e outros apoiadores de Donald Trump foram retratados como vítimas de uma conspiração política dos democratas. E Patel sabia muito bem que esse filme foi feito para promover a propaganda russa, mas mesmo assim aceitou um cheque de $25 mil por isso. Hoje vamos analisar juntos o que se sabe sobre a viagem de Kash Patel a Moscou, por que ela tem cheiro de escândalo e qual é a polêmica história de desfalques envolvendo Patel, que é bastante escandalosa. E o principal, vamos juntos montar o quadro geral. O que todo esse grupo MAGA, do qual Patel faz parte, está planejando com a Rússia e como eles já há meses vêm ajudando Vladimir Putin contra a Ucrânia. Sou Alexei Pet e vamos entender essa história. Meu nome é Alexei. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, porque estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Vou ficar muito grato por cada inscrição sua. Então, vou começar com os fatos e depois vamos analisar. A primeira a noticiar a visita foi a publicação Político. O diretor do FBI, Kash Patel, planeja uma viagem a Moscou e São Petersburgo em meados de outubro. Aproximadamente nos dias 14 e 15 de outubro, a visita está prevista para durar 2 dias. Um detalhe-chave: segundo um funcionário americano, quem vai receber Kash Patel será o Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou seja, o serviço que é o sucessor da KGB soviética. Ou seja, o chefe da contra-espionagem americana está indo visitar a contra-espionagem russa. Para aquela mesma estrutura que recruta agentes contra o Ocidente, está por trás de envenenamentos e ataques cibernéticos. Ainda não se sabe ao certo o que será discutido. Ainda não está claro se Patel vai se encontrar com Vladimir Putin ou com alguém do seu círculo próximo. E então o jornal Político ressalta com cautela que os planos são preliminares e podem mudar. Mas eu acrescento que muitas vezes os jornalistas recebem esse tipo de informação quando alguém quer justamente atrapalhar essas visitas. Ou seja, essa informação claramente não foi vazada pelas pessoas de Patel, mas sim por seus adversários que souberam disso e decidiram atrapalhar a viagem, provocando indignação entre os americanos. O último diretor em exercício do FBI que visitou a Rússia foi Robert Mueller, em 2013. Ou seja, antes de a Rússia atacar a Ucrânia em 2014. Mas esse foi o mesmo Mueller que depois foi nomeado procurador especial para investigar a interferência da Rússia nas eleições americanas. O Kremlin, o que é revelador, não confirmou a viagem, mas também não negou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma coletiva, evitou uma resposta direta afirmando, e cito, essas visitas geralmente acontecem a portas fechadas. Ou seja, em Moscou. Claramente eles não querem revelar antes da hora algo que para eles é um presente óbvio. Mas também aqui se pode admitir que, logo após as eleições na Rússia, para a Duma estatal em setembro, Vladimir Putin realmente ameaçará o mundo inteiro com a mobilização de centenas de milhares de russos e a abertura de uma segunda frente de guerra. Por isso vai tentar negociar com os americanos.
Mas por que essa viagem de Kash Patel levanta tantas questões? E aqui a questão está no contexto e na personalidade do próprio Kash Patel. A visita, se acontecer, ocorre em meio ao impasse entre Washington e Moscou sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e justamente quando os legisladores exigem sanções contra a Rússia. Além disso, no mês passado, a Câmara dos Representantes do Congresso aprovou mais 1,3 bilhão de dólares em ajuda à Ucrânia e novas sanções contra a Rússia. E fez isso apesar da liderança dos próprios republicanos e da posição de Donald Trump. Ou seja, o Congresso puxa para um lado dizendo que devemos pressionar a Rússia, enquanto o diretor do FBI puxa para o outro lado e está se preparando para visitar os russos. A político afirma claramente que essa é uma viagem incomum e sensível para o chefe do FBI a um dos principais países adversários dos Estados Unidos. Agora vamos falar sobre a reputação de Kash Patel, pois isso é uma história à parte. A mídia americana está saboreando essa história agora, e sua viagem está sob intenso escrutínio em meio à investigação sobre seus gastos. Patel já ficou famoso por viagens de trabalho escandalosas pagas com dinheiro público. Por exemplo, sua viagem para as Olimpíadas em Milão com o dinheiro dos contribuintes, onde, segundo o New York Times, ele tinha muito tempo livre para lazer e para receber convidados. O avião do governo era usado de tal forma que a linha entre trabalho e diversão simplesmente desapareceu. Ou seja, a pessoa já está sob suspeita de viajar pelo mundo todo às custas do orçamento para seu próprio prazer. Mas talvez Patel tenha dinheiro e por isso ele nem se preocupa. E há uma suspeita de que ele possa estar recebendo dinheiro de russos. Na verdade, não é bem assim. Já foi comprovado que Kash Patel realmente recebeu dinheiro de russos. O Washington Post descobriu que, ainda em 2025, Kash Patel recebeu $25 mil da empresa Global 3 Pictures. Essa empresa é liderada pelo diretor Igor Lopotenok. Esse homem tem ligação com Viktor Medvedchuk, compadre de Vladimir Putin e principal político pró-Rússia da Ucrânia. Ou seja, o dinheiro chegou a Patel por meio de uma cadeia que leva diretamente ao círculo mais próximo de Vladimir Putin. Então, pelo que pagaram a ele? Pois bem, foi pelo seu envolvimento em um documentário sobre a chamada investigação do Russiagate. Esse é o caso da interferência da Rússia nas eleições americanas. Nesse filme, Kash Patel e outros apoiadores de Trump foram apresentados como vítimas de uma conspiração política. Ou seja, uma organização ligada ao Kremlin pagou ao futuro diretor do FBI para participar de um filme de propaganda que limpa a imagem de Donald Trump e desacredita o próprio tema da interferência russa. Ao mesmo tempo, o Washington Post aponta, cito, o diretor Lopotenok já havia trabalhado em projetos pró-Rússia antes, e o financiamento era fornecido por um fundo criado pessoalmente por Vladimir Putin para promover narrativas do Kremlin no Ocidente. Ou seja, estamos falando de dinheiro que vem da máquina de guerra informacional de Putin contra o Ocidente e contra nós. Agora junte tudo isso em uma sequência só. Uma pessoa que oficialmente recebeu $25 mil por meio de uma cadeia de uma estrutura ligada ao compadre de Vladimir Putin, por participar de um filme que tenta limpar a imagem da intervenção russa. Agora lidera o FBI e está indo visitar o FSB. Nesse contexto surge a pergunta: será que ele não foi comprado por acaso? Ele já recebeu dinheiro de pessoas ligadas ao Kremlin, e isso é um fato comprovado. Ou seja, ele recebeu dinheiro de pessoas ligadas ao Kremlin, e isso é um fato comprovado. A única questão é no que vai resultar a viagem dele a Moscou. E aqui está o que é importante entender sobre a figura de Patel como um todo. Lembro que esse é o mesmo homem que, na semana passada, estava ao lado de Trump quando ele falou para todo o país. Acusou o FBI de encobrir uma conspiração nas eleições de 2020 e exigiu processos criminais contra seus próprios agentes de inteligência. Ou seja, Patel não é independente. Não é um chefe independente do serviço secreto, mas um trumpista leal que está fazendo uma limpa no FBI para colocá-lo a serviço da Casa Branca. E agora ele vai para o FSB. A pergunta é, por quê? Mas é preciso lembrar que a viagem de Kash Patel não é um episódio aleatório, é parte de uma grande história.
Se a visita for confirmada, ela fará parte de uma série de contatos de alto nível entre o Kremlin e a equipe de Donald Trump, voltados para melhorar as relações e negociar o fim da guerra, em condições que não prometem nada de bom para os ucranianos. E toda essa galera maga, esse movimento Make America Great Again, em torno de Donald Trump, há anos insiste na mesma posição em relação à Ucrânia. Vamos passar aqui pelas figuras para que fique claro o sistema, e para que fique claro que Kash Patel não está sozinho. Marjorie Taylor Greene é uma das principais agitadoras desse grupo. Ela bloqueou a ajuda à Ucrânia por anos e chamou nossa defesa de guerra por procuração. E no ano passado, ela chegou ao ponto de dar uma entrevista ao propagandista estatal russo Evgeny Popov. Evgeny Popov, para a televisão estatal russa, simplesmente se rebaixar ao ponto de se comunicar diretamente com um russo. Ou seja, um político americano aparece abertamente na propaganda do Kremlin. Ela, na época, também espalhava mentiras sobre os protestos ucranianos. Por exemplo, quando no ano passado os ucranianos foram às ruas contra o enfraquecimento dos órgãos anticorrupção, NABU e SAP, Marjorie Taylor Greene gritava para o mundo inteiro, dizendo que as pessoas não estavam protestando contra a NABU, mas como ela afirmava, imaginem, ela enchia a cabeça dos americanos com bobagens. Que os ucranianos estavam protestando contra Zelensky por ele se recusar a fazer a paz com a Rússia, embora isso fosse uma mentira direta. As pessoas saíram às ruas pelo NABU e SAP. Na época, os meios de comunicação russos apenas repetiam essas mentiras. Por isso não me surpreenderia se Marjorie Taylor Greene também tivesse recebido dinheiro. J.D. Vance, atual vice-presidente, antes mesmo de se tornar uma figura de destaque, ficou conhecido pela frase, cito, "Para ser sincero, não me importo com o que vai acontecer com a Ucrânia." Tucker Carlson, ex-estrela da Fox News, que foi entrevistar Vladimir Putin e durante anos defendeu teses pró-Rússia. Agora ele está decepcionado com Trump e os russos dizendo: "Por que todos me enganaram e me deixaram na mão?" Aparentemente ele falou demais com Putin. Esse mesmo grupo é o Matt Gaetz, a Lauren Boebert, que juntos apresentaram projetos de lei para encerrar a ajuda à Ucrânia. Enfim, todos eles têm um denominador comum. Sob o lema América em primeiro lugar, na prática eles promovem a linha Rússia em primeiro lugar. Parar a ajuda à Ucrânia, retirar ou não impor novas sanções, forçar a Ucrânia a aceitar a paz nos termos do Kremlin e assim por diante. Então, a viagem do diretor do FBI ao FSB da Rússia se encaixa nesse mesmo contexto, normalização das relações com o agressor, e justamente no momento em que ele precisa ser pressionado. Por outro lado, quero mostrar a vocês um contraste curioso. Enquanto essa ala maga nos Estados Unidos se aproxima de Moscou e até envia o diretor do FBI para lá, os verdadeiros parceiros de longa data da própria Rússia silenciosamente se afastam. A China, segundo a imprensa ocidental, está se distanciando cada vez mais e já calcula opções para o período pós-Vladimir Putin. Já fiz um episódio sobre isso neste canal do YouTube, acesse e confira. Cazaquistão, Azerbaijão e Armênia. Esses são países pós-soviéticos que Moscou costumava considerar seu quintal, mas que também estão aos poucos saindo de sua influência. O contraste, eu diria, chega a ser sarcástico. Aqueles que estiveram ao lado de Vladimir Putin por décadas estão se afastando dele. E parte do establishment americano, ao contrário, por algum motivo se aproxima dele. Ou seja, até mesmo os aliados veem que a Rússia é um ativo tóxico e enfraquecido, do qual é melhor manter distância. É como quando você vê que algo está acontecendo no mercado, as ações estão caindo, é melhor se livrar delas. Simplesmente se livrar e pronto, preservar os ativos, se livrar e esquecer essa história. Até mesmo os aliados entendem que Putin é um ativo do qual é melhor se livrar e se afastar. E os políticos do MAGA nos Estados Unidos e o diretor leal do FBI, Kash Patel, nesse exato momento, por algum motivo, estão indo estabelecer algum tipo de relação com Moscou. Bem, para alguém em Washington. Alguém está determinado a fazer amizade com um navio afundando. A pergunta é, quem e por quê? Resultado, o diretor do FBI, Kash Patel, uma pessoa leal a Trump com uma reputação manchada por escândalos de gastos, está se preparando para visitar a FSB russa pela primeira vez em 13 anos para um chefe da contra-inteligência americana.
A pauta está sob sigilo, o Kremlin permanece em silêncio de forma significativa, e tudo isso acontece no auge do confronto de sanções devido à guerra contra a Ucrânia. A própria visita é tão anormal e o contexto dela é tão obscuro que as perguntas para Kash Patel são absolutamente legítimas. E o principal é que esse não é um caso isolado, isso faz parte de uma grande linha do movimento MAGA que há anos favorece Vladimir Putin contra a Ucrânia. Desde Marjorie Taylor Greene, que aparece na propaganda russa, até as tentativas de cortar toda a nossa ajuda. Enquanto aliados reais fogem da Rússia de Putin, que afunda parte da equipe de Trump por algum motivo, vai na direção oposta, se aproximando dela. Por isso, será preciso acompanhar com muita atenção a viagem de Patel, caso ela realmente aconteça. Eu realmente espero que agora a imprensa americana, os jornalistas, façam tanto barulho, tanta confusão em torno dessa história, que ele simplesmente cancele essa viagem. Aqui eu deixo reticências. Escreva sua opinião, suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal. E se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei agradecido por isso. Trabalhamos de forma independente. Não temos nenhum patrocinador. Portanto, se você quiser deixar sua doação para apoiar este canal, todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Fique à vontade. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.